Hora zero. (23 minutos depois da 1, na manhã do dia 26 de abril de 1986, o mundo esteve a poucos segundos do seu pior acidente nuclear de sempre. O reator número 4 da Estação de Energia Nuclear de Chernobyl, na União Soviética, explodiu. Cinco minutos mais tarde, uma chamada telefónica gravada na altura foi o primeiro alerta de uma tragédia em curso. De manhã era revelada a devastação física, mas o pior estava ainda para vir. O desastre de Chernobyl trouxe morte e doenças. Questionou mesmo a teoria da energia nuclear. E no interior da União Soviética, o trauma de Chernobyl foi tão grande que muitos o veem como o primeiro passo na desagregação do regime comunista. Este filme conta a história, minuto a minuto, segundo a segundo, da contagem decrescente de uma hora para a tragédia. É visto através dos olhos dos atores-chave no drama. Os trabalhadores que foram acidentalmente levados para a morte e dos espectadores inocentes que o presenciaram. Baseado em provas documentais e em testemunhos presenciais, foi filmado no local, em zonas das áreas que sobreviveram da estação nuclear de Chernobyl. Desastre em Chernobyl. A sala de controlo no reator número 4 de Chernobyl. É aqui que todas as decisões-chave serão tomadas na hora seguinte. O futuro do reator e do mundo em geral está nas mãos de 3 homens. Com apenas 26 anos de idade, Leonid Toptunov é um engenheiro de controle sénior. O seu trabalho é controlar a enorme energia do reator. Alexander Akimov é o capataz de turno, o capitão do barco. Ну что, все выспались? Поужинали нормально? Mas hoje ele é um subordinado. O engenheiro-chefe delegado, Anatoly Dyatlov, está no comando. Dyatlov é um dos principais engenheiros nucleares da União Soviética. É também um homem duro que trabalha num sistema difícil. Existe ainda mais uma personagem vital. O próprio reator número 4, recentemente instalado. Um dos feitos tecnológicos de maior orgulho do regime comunista. Hoje, a sala de controle está a preparar-se para um teste de segurança no reator. Мощность упала почти до 500 мегаватт. А что с Ларом? Я отключаю локальный автоматический регулятор мощности реактора. Mas uma discussão fatal está a fervilhar entre os dois engenheiros séniores e Dyatlov em relação à potência à qual é seguro começar o teste. Орден включился, но все равно мощность падает. Продолжайте. Что происходит? Мы же не должны опускаться ниже нормы 700 мегаватт. Это же небезопасно. Что я ему скажу? Я ему сам скажу. Не надо мне ничего говорить. Я все знаю сам. Думать не твоя работа. Здесь я принимаю решение. Делай, что тебе говорят. Где ты набрал таких наглых карасей? Анатолий Степанович, мы и так уже... Nesta noite, Chernobyl contém 2 segredos mortais. 700 мегаватт. O primeiro é uma falha potencialmente fatal no desenho do reator que os engenheiros desconhecem. Uma falha que o torna extremamente instável quando em funcionamento a baixa potência. O segundo segredo diz respeito ao homem responsável. A história pessoal de Anatoly Dyatlov está marcada pela tecnologia que ele procura dominar. Hoje, Dyatlov e o reator enfrentar-se-ão numa batalha de forças que os destruirá a ambos. Passam 31 minutos da meia-noite. A discussão sobre a potência à qual o teste de segurança do reator número 4 de Chernobyl pode começar torna-se cada vez mais grave. Анатолий Степанович, мы и так уже опустились ниже уровня безопасности в 700 мегаватт. Мощность падает очень быстро. Единственное, что здесь нестабильно, так это работа твоих некомпетентных людей.
O teste foi exigido pelas autoridades da energia atómica da Rússia e tem origem no medo de um ataque típico da Guerra Fria que ainda domina a União Soviética. Alguns anos antes, a Força Aérea Israelita bombardeou um reator nuclear iraquiano construído pelos russos. Desde essa data, os cientistas soviéticos exigem testes aos seus reatores para ver o que aconteceria se eles sofressem um ataque inimigo e o seu fornecimento de energia fosse destruído. Mas o engenheiro-chefe delegado, Anatoly Dyatlov, está a ignorar deliberadamente os conselhos superiores sobre como o teste deve ser efetuado. Os regulamentos indicam que a potência de um reator deve estar entre 700 e 1000 megawatts quando o teste se inicia. Dyatlov quer executar o teste a apenas 200 megawatts para preservar a água de arrefecimento que impede que o reator sobreaqueça. Ele acredita que o risco é mínimo. Infelizmente, nessa noite, não estava ninguém na sala de controlo que ele encarasse como seu igual. Não estava lá ninguém que tivesse uma personalidade tão forte ou que fosse tão qualificado profissionalmente e cuja opinião ele respeitasse. Реакторы не ошибаются. Ошибаются люди. Давайте за работу. Dyatlov não é, na realidade, um homem pouco razoável. Em vez disso, ele é uma criação do sistema comunista que o educou e promoveu. Filho de um pescador na Sibéria, ele fugiu de casa aos 14 anos de idade, mas ultrapassou este início pouco prometedor para subir nas fileiras como engenheiro. É um homem do partido, que tenta seguir as regras, mas está consciente de que na indústria nuclear as regras e a realidade nem sempre se adequam. Para obter respostas, é às vezes necessário usar atalhos e improvisações. A diminuição da potência levou a que esta caísse demasiado depressa. Что там у тебя? Ну, мощность быстро падает. Ты что натворил, идиот? Что ты наделал? Ты же мощность упустил! У тебя же руки из задницы растут! Да помоги ты ему! Успокойся, успокойся, не суетись. Начинаем все сначала. Успокойся. A 1,5 km de Chernobyl encontra-se a cidade dormitório de Pripyat. Toda a gente que aqui vive trabalha na estação nuclear. Embora não o saibam, os destinos de todas estas pessoas serão ditados pelos acontecimentos que se desenrolam na sala de controle número 4. Entre eles, a dormir profundamente, encontra-se Nikolai Fomin, o engenheiro-chefe de Chernobyl que deu a ordem para que o teste de segurança fosse executado. A algumas centenas de metros, Natasha Yevchenko está acordada a cuidar do seu filho de 2 anos, Kirill. Da sua janela, Natasha pode ver as luzes da estação nuclear onde o seu marido, o engenheiro Sasha Yevchenko, está a trabalhar num turno noturno de rotina. Enquanto avança ao longo da sala das turbinas, com 1 km de extensão, Sasha não está a pensar no trabalho, mas sim no feriado do dia 1 de maio próximo. Havia algo de estranho nessa noite, algo de diferente. Por alguma razão eu vesti-me melhor. O tempo estava ótimo, bastante quente para primavera. Eu fui trabalhar de excelente humor. Mas a minha mulher disse que o nosso filho Kirill chorou a noite toda. Ela não pregou o olho. Риба дуже маленька сьогодні, знаєш. Що дуже маленька. Каже, може, на вихідні під... Há outros também acordados. Entre eles, 2 pescadores. Um deles é um empregado da manutenção de Chernobyl, pescando os peixes atraídos pelas águas residuais quentes da estação nuclear. – 24 minutos para a 1. Um novo problema perturba a concentração dos operadores cada vez mais tensos. Выключите этот вой! Уровень воды в барабан-сепараторах опасно низкий. Давай соберись, это твоя работа.
O engenheiro de controle da unidade sénior, Boris Stoliarchuk, controla o fluxo da água através do reator. Ele está bastante habituado a alarmes como este. É sempre difícil controlar os níveis da água nos tambores de separação a baixa potência. Todos os operadores o sabiam. Por isso, eu não senti medo na altura. 22 minutos para 1. O reator parou completamente. Dyatlov toma uma decisão fatal. Ты же уронил реактор! Имбецил ты долбанный! Ну давай, поднимай мощность! Выводи регулирующие стержни! Бегом! Para se aumentar a potência após as 12h30, o turno tinha de puxar todas as barras de controle para fora do reator. Isto era o mesmo que engatilhar uma arma. As alavancas de controle são os travões e o acelerador do reator nuclear. Por baixo da tampa do reator, de 15 metros, encontram-se 1661 barras de combustível cheias de urânio, as quais descem até ao núcleo do reator. A divisão dos átomos de urânio liberta enormes quantidades de calor das barras de combustível, o qual transforma a água em vapor. O vapor faz girar a turbina gigante, gerando eletricidade. Para controlar esta energia, 211 barras de controle de boro estão espalhadas pelo núcleo do reator. Se estiverem subidas, a potência acelera. Se forem completamente retiradas, os engenheiros perdem a sua capacidade de aplicar os travões. E, no entanto, isso é exatamente o que Dyatlov diz aos seus homens para fazerem. Извините, Анатолий Степанович, но разве мы не должны остановить реактор? И так положено по инструкции. Это верно, Анатолий Степанович. Это абсолютно верно. Если мы извлечем регулирующие стержни, управлять реактором нам после этого становится почти невозможно. Как же испытания не проводить из-за таких кретинов, как вы? Испытание будет проведено сегодня. А тебе я скажу. Если ты не хочешь или не можешь выполнять приказания, я могу избавить тебя от этой необходимости. Ты меня понял? Да. Пошел вон! Трегуб, прими управление! Начал. Так, осторожнее. A revolta dos homens falhou. Tregub e Akimov ligam o reator. Отлично. Прекрасно. No espaço de 5 minutos, a potência está de novo a subir. Dyatlov conseguiu o que queria. Мне удалось поднять мощность реактора до 160 мегаватт. Ладно, передай управление Топтунову. Вперед. Ты не уходи и постой с ним рядом. O pessoal da sala de controle tem todas as razões para obedecer. Ser-se um engenheiro nuclear é um trabalho de prestígio e bem pago. Eles e suas famílias vivem na cidade da empresa, em Pripyat. As lojas são boas, há uma escola nova e um parque de diversões. Ninguém queria perder o emprego, porque significava perder o apartamento em Pripyat e ir para o outro lado, talvez para algum posto horrível na Sibéria. O medo de ser-se despedido foi uma razão pela qual eles não se queixaram com maior vigor, quando perceberam que estavam a fazer algo que podia ser muito perigoso. 8 minutos para 1. Outro alarme. Уровень воды в барабан-сепараторе опасно низкий. Разберись, там не маленький. Ну так что, договорились на выходные на рыбалку? Ninguém fora da sala de controle sabe da discussão que tem lugar ali. Para os trabalhadores como Sasha Yevchenko é apenas uma noite normal. Não havia nenhuma tarefa específica para o turno. Eu já tinha feito um turno e todos pensámos que o reator tinha sido desligado. Pensei que os testes tinham sido feitos no turno anterior.
Fora da estação, a noite está calma. Passam 3 minutos da 1. Após a revolta falhada, a sala de controle está de novo também calma. Os homens colocaram a potência do reator no nível a que o engenheiro-chefe delegado Dyatlov quer para o teste. Анатолий Степанович, мы снова вышли на мощность в 200 мегаватт. Очень хорошо. Начинайте испытание. Но по регламенту начинать испытания я могу только при мощности в 700 мегаватт. Если вы хотите проводить испытания при уровне мощности в 200 мегаватт, я прошу вас занести это ваше распоряжение в оперативный журнал. Да будет вам известно, что как заместитель главного инженера я имею полномочия изменить параметры проведения испытаний. И я ими воспользуюсь. Продолжайте испытания. Na sala da bomba, o mecânico Valery Kodemchuk é visitado pelo seu amigo, o capataz Valery Peravchenko. Kodemchuk tem menos de 20 minutos de vida. Я думал, ты сегодня не на смене. А я специально пораньше из Киева вернулся. Ну что, продал машину справа? Ну, по крайней мере, с покупателем договорился. Хорошо, поздравляю. Как говорится, прощаю, Москвич 2140, здравствуйте, Жигули. Отлично. Я думаю, что, может быть, еще останется и на джинсы. Да ладно. Ну ладно, будем видеться, пока. Давай, до встречи. A seguir, na ronda de Peravchenko, encontra-se Sasha Yevchenko, do Departamento de Manutenção. Um pedido inocente vai levá-los de volta à sala da bomba, perto do núcleo do reator. Сань, мне нужно немного зеленой краски. Зачем? Мне надо обновить маркировку на трубопровод. А пойдем, у меня бутовки еще ждут. Да? Кстати, Саня вот совершенно не разбирается в рыбалке. Кстати, так же, как и ты. На задумке. A falta de água continua a fazer disparar alarmes, mas mesmo assim, nenhum destes engenheiros acredita que é possível acontecer um acidente sério. Para o responsável principal, Nikolai Fomin, isto é simplesmente inconcebível. Fomin tinha feito um curso por correspondência em engenharia nuclear, mas não era um perito na área. Ele tinha sido promovido principalmente devido à sua posição como secretário do partido. Ao contrário de Dyatlov, que estava consciente de que existiam perigos nestes reatores, Fomin acreditava em tudo o que lia, por isso, quando surgiu o assunto de segurança, ele dizia: bom, as hipóteses de um acidente são totalmente remotas. Quase tão remotas como sermos atingidos por um meteorito. Mesmo Alexander Akimov, consciente em termos de segurança e que compreende a tecnologia, estimou oficialmente que as hipóteses de um acidente em Chernobyl são de 1 para 10 milhões por ano. Mas Akimov e os seus colegas não conhecem o reator tão bem como pensam. Eles são vítimas de danos de encobrimento e negligência. Рабочими буднями стала для нас и одна из республиканских целевых программ «Энергокомплекс». Desde a década de 1960, que a expansão da energia nuclear era um objetivo-chave do regime comunista. Nada se lhe pode atravessar no caminho, nem sequer o KGB. Estes documentos, recentemente divulgados pela KGB, mostram que as autoridades ignoraram avisos repetidos entre 1979 e 1986 de que Chernobyl tinha falhas graves. O diretor de Chernobyl, Viktor Bukhanov, e os seus gestores de topo apressaram-se a abrir antecipadamente o reator número 4 para que eles e os seus superiores no partido pudessem receber bónus substanciais. A segurança vinha em segundo lugar. Bukhanov, o diretor de todo o complexo da estação nuclear, estava sempre a lutar para cumprir os prazos de construção destes reatores. Por exemplo, o telhado dos reatores devia ter sido construído por materiais à prova de fogo. Mas estes materiais à prova de fogo não existiam e o telhado tinha de ser colocado. Por isso, ele usou materiais combustíveis. Os acidentes eram comuns e abafados.
O teste que estava a ser executado nessa noite deveria ter sido executado antes do reator número 4 ter sido aberto. Agora em Chernobyl, todas estas pontas vão começar a soltar-se. Algo mortalmente grave está a acontecer no núcleo do reator, mas ninguém na sala de controle se apercebe. As poucas barras de controle de boro, ainda no reator, estão apenas parcialmente inseridas no topo. Assim, a energia está a aumentar num ponto quente no fundo do núcleo, onde os sensores nem sempre detectam. O reator é agora uma bomba-relógio invisível. Doze minutos depois da 1. A pressão crescente no interior do reator número 4 de Chernobyl é apenas comparável à pressão dentro do homem que controla os acontecimentos dessa noite, o engenheiro-chefe delegado Anatoly Dyatlov. Dyatlov está determinado a forçar o teste de segurança, apesar da oposição na sala de controlo. Uma das razões pode ter a ver com as políticas da estação nuclear. Dyatlov tem problemas com o Partido Comunista por ser rude com os seus trabalhadores. O seu chefe, Nikolai Fomin, está à espera de uma promoção. Um teste bem sucedido poderia ajudar Dyatlov a ficar com o cargo de Fomin, afastando-o dos engenheiros da linha da frente. Mas Dyatlov também tem um segredo pessoal mais sinistro. Na década de 1960, ele trabalhou na Sibéria, instalando reatores nucleares em submarinos. Houve um acidente nuclear. A investigação descobriu que este aconteceu em resultado das ações de Dyatlov, embora não se demonstrasse que ele fora o culpado. Dyatlov foi exposto a 200 rem, uma radiação correspondente a 3 vidas inteiras. Pouco depois do acidente da Sibéria, o filho de Dyatlov morreu com leucemia, a doença mais comum nas crianças, obtida por exposição à radiação. Diz-se que a tragédia o modificou. Tornou-o mais determinado e voluntarioso. Hoje a sua teimosia está em combate com a do mesmo poder nuclear que lhe pode ter roubado o filho. 1h17 da manhã. Menos de 6 minutos para o início do teste de segurança. Dyatlov está confiante. На 200 мегаваттах расход воды небольшой. Мы сможем повторить испытания, если что. Но до сих пор таких испытаний не проводили. Mas o ponto quente continua a aumentar no fundo do núcleo sem ser notado. Еще 2 минуты и все. Шевелитесь, шевелитесь. Fora da sala de controlo, a vida e a escovilhice continuam como habitualmente. Вообще не понимаю, что Фомин делает на атомной электростанции. Он же обычно работал на обыкновенных электростанциях. А, тогда ясно, почему он сказал, что управлять реактором так же просто, как электросамоваром. Ты комара когда-нибудь видел? Ну. Тогда представляешь, какой тонкой струйкой он мочится. Вот такой же толщины должна быть та ниточка, по которой нужно ходить, чтобы преуспеть в партии. Ты думаешь, это у тебя получилось бы? Тогда, наверное, надо оставить эти разговоры. А то сибирские комары загрызут. Да. Про сигарету. Жена звонит. Да? Да, хорошо, сейчас буду. Держи. Вернусь, докурю. Дятла вызывает срочно. Смотри, чтоб дятел не закрыть. А он таки заклюет. O caminho de Perevatchenko até à sala de controle fala passar ao lado do reator. Ну, ежели, наконец, все готовы, может, мы начнем испытание? Запишите все параметры испытания турбогенератора. Мы начинаем.
Нет, Саш, ты не прав. Тишка, это прекрасно. Смотри. Может, для тебя прекрасно, а для меня пока рано. Я пока об этом не думаю. Зря. А мы вот думаем. Второго уж думаем. Включить 2 резервных насоса. Включить 2 резервных насоса. Резервные насосы включены. Хорошо. Ну что, Александр Федорович, начнем испытать. O teste vai desligar a potência da enorme turbina e deixá-la à deriva. Os geradores a diesel de apoio vão assumir o controlo, mas existe um espaço de 40 segundos antes disso acontecer. A questão é saber com que eficácia é que a turbina a desacelerar vai manter a bomba d'água a funcionar até os geradores a diesel começarem a funcionar. Sem essa água, o reator pode ferver até evaporar como uma chaleira gigantesca. Mas para Dyatlov, que continua sem saber que um ponto quente já se iniciou, o risco é puramente teórico. A turbina é desligada. Durante o minuto seguinte, uma terrível cadeia de acontecimentos paralelos vai desenrolar-se. À medida que a turbina desacelera, a bomba empurra menos água através do núcleo do reator. É gerado cada vez mais vapor a partir de cada vez menos água. Com cada segundo que passa, a pressão de vapor aumenta no ponto quente e visível do núcleo. À medida que a pressão do vapor aumenta, ela alastra até à sala da bomba. Drevachenko entra na enorme sala do reator, diretamente acima da tampa do reator, e vê algo antes nunca visto. A pressão do vapor no interior do núcleo está a levantar as tampas de 350 kg das barras de combustível para fora dos seus encaixes. Произошел резкий скачок мощности. Я включаю систему аварийного снижения мощности. Premir o botão de emergência AZ5 baixa automaticamente as barras de controle de boro para reduzir a potência, mas isto tem um efeito imprevisto e fatal. As barras de boro tinham uma ponta de grafite e naquele curto instante em que são reinseridas no reator, a grafite provoca um aumento de energia em vez de uma redução. Desde que o botão AZ5 foi premido até à explosão, a energia aumentou centenas de vezes. Акимов, что там у тебя? Акимов!
Это не у меня, Анатолий Степанович, что происходит. Это у Столярчука. Реактивность удваивается каждую секунду. Это невозможно. Уровень мощности превысил 530 мегаватт. Наконечники срывает с крышки реактора! Ребята! Ребята! Люди! Котик дома. Котик. Чудесно. А кто O desastre está a segundos de acontecer. A pressão do vapor no ponto quente do reator não pode ser contida. 50 barras de controle de combustível são destruídas. A energia dispara, transformando todo o reator numa panela de pressão vulcânica. Що таке? Стріл? Вуголь такий, вуголь якийсь. Куда делся свет? Нет, что случилось? Пропало питание! Это что? Это у тебя опять? Что происходит? Посмотри немедленно! Сбегай к Столярчуку! Куда энергия девалась? Что случилось? Никто не знает. Почему света? Скорее, 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 посмотрите все! Посмотрите на пульт. Что показывают датчики? Após a primeira explosão, achei que o problema era um disparo hidráulico nos desgaseificadores. Eu queria tentar mudar a configuração para compensar, mas então aconteceu a segunda explosão. Segundos após a primeira explosão, ouvimos a segunda. Uma explosão massiva. Eu não sabia o que era, apenas sentimos a onda de choque. Arrebentou com a minha porta. Com a tampa de segurança de 500 toneladas arremessada e com o ar a ser absorvido mais abaixo, o reator transforma-se num gigantesco maçarico, lançando 50 toneladas de combustível nuclear para a atmosfera. 10 vezes a quantidade de Hiroshima. 700 toneladas de grafite radioativa são arremessadas por toda a estação. Nuvens de poeira são aspiradas para dentro da sala de controle, acompanhadas por um cheiro estranho. Os gases libertados pelo núcleo deixam um sabor metálico, tal como o ozono após trovoada. É, na realidade, o cheiro da morte. A poeira é a capa do assassino invisível. A radiação. Os operadores da sala de controlo estão longe o suficiente do núcleo do reator para sobreviverem à explosão. Mas alguns irão desejar não ter sobrevivido. Muitos irão enfrentar dias, semanas, mesmo anos de agonia à medida que a radiação os queima até à morte por dentro. O que me chocou foi o que aconteceu à minha parede. É feita de cimento armado com 1 metro de espessura. Vi o canto da minha sala a dobrar-se como se fosse feito de borracha. Assim. Tudo ficou imediatamente na escuridão. As luzes apagaram-se e o vapor envolveu tudo. Poeira, vapor, escuridão e um horrível som sibilado. Что это? Война. Я пойду к себе на пост.
Pensei que podia ser um tremor de terra ou talvez uma guerra. Nem sequer pensei no reator. Это был мой оператор, Виктор Дегтяренко. Aquele era o meu operador, Viktor Dektorenko. Apenas o reconheci pela voz. A sua face estava queimada, toda coberta de sangue. O Viktor ainda estava em choque. Ele disse-me que estava perto das bombas com o Rusenovsky, o segundo operador de bomba. Disse-me que ele ficara lá e que eu deveria ajudá-los. Quando o alcancei, ele estava a tremer, como alguém em choque. Apenas apontou com as mãos, dizendo: Mas o que encontrei eu? Ruínas. Foi tudo o que vi. Se ele lá estivesse, teria ficado soterrado pelos pilares. No lugar do teto, apenas havia céu. Um céu cheio de estrelas. Às 3 da manhã eu estava a vomitar violentamente. Era o primeiro sinal da doença de radiação. Às 6 da manhã, eu nem sequer conseguia ir até ao posto dos primeiros socorros. Eles ajudaram-me a chegar lá, colocaram-me numa ambulância e levaram para o posto médico. Sasha Yuvchenko irá sobreviver. Outros estão a morrer. A radioatividade sai do reator e espalha-se através da Bielorrússia até ao coração da Europa. O verdadeiro pesadelo ainda não começou. Na manhã do dia 26 de abril, a KGB filmava a cena devastada do pior acidente nuclear da história. Quem quer que filmou estas imagens não classificadas do KGB absorveu uma dose maciça de radiação. No dia seguinte, as pessoas de Pripyat foram oficialmente informadas do pior. Na noite seguinte fui levado de avião para Moscovo. Os médicos selecionaram o primeiro grupo. Apenas sobreviveram 5 pessoas entre todas as que estavam a bordo. Depois a minha família foi evacuada juntamente com toda a cidade. Demoraria uma semana inteira para que todas as 135 mil pessoas fossem evacuadas. O valor da radiação era tão elevado que queimou mesmo partes deste filme.
Foi declarada uma zona de exclusão de 30 km. Uma zona congelada no tempo, tal como uma Pompeia moderna. Mais de 600 mil homens e mulheres soviéticos foram chamados para conter a radioatividade. Eles trabalharam em condições infernais e frequentemente caóticas, com uma bravura extraordinária, de modo a salvaguardar o resto do mundo. Muitos deles não tinham sequer qualquer tipo de fatos de proteção. Tudo em que tocavam queimava com radioatividade. A nuvem venenosa espalhou-se para além fronteiras ao longo de grande parte do hemisfério norte. Transportada para a Terra pela chuva, a poeira radioativa vive ainda nas plantas, nos animais e nos seres humanos. Mas na União Soviética, nos tempos de mudança de uma nova abertura, o efeito político foi profundo. Все вы знаете, недавно нас постигла беда. Авария на Чернобыльской атомной электростанции. Acho que tanto simbolicamente como de um modo muito real, Chernobyl foi o fim da União Soviética. De um modo simbólico, esta explosão foi causada por todas as contradições inerentes ao sistema soviético e, consequentemente, é um excelente paradigma, um símbolo do que iria acontecer. Penso que Chernobyl deveria ser sempre recordado como um exemplo da arrogância da humanidade, que acha que a ciência pode resolver tudo. Essa era também a arrogância da União Soviética. Na verdade, devemos ser mais pacientes e estar mais cientes da fragilidade humana. Os seres humanos não são máquinas que consigam trabalhar com tanta precisão como a que esperamos. A falta de confiança nas autoridades foi um dos produtos secundários do desastre de Chernobyl. Teorias da conspiração sobre esquemas do KGB, experiências russas sobre os ucranianos e mesmo uma intervenção de extraterrestres através de discos voadores estão entre as centenas de teorias existentes sobre a razão por que Chernobyl aconteceu. A verdade era mais simples e Chernobyl não foi a única vítima. Mesmo após Chernobyl aconteceram vários desastres, tais como a perda do submarino Kursk. Ainda hoje acontecem catástrofes militares na Ucrânia. Mísseis atingem cidades, aviões caem sobre pessoas. Esse é o custo de uma falta de autodisciplina e de respeito pelas regras de segurança. Ainda hoje, com o reator número 4 destruído, a maior parte do mundo acredita que a estação nuclear de Chernobyl foi encerrada. Na realidade, o reator número 3, onde este filme foi feito, só recentemente foi encerrado. O núcleo do reator ainda estava ativo. Os reatores de Chernobyl números 1 e 2 continuam a trabalhar até hoje como se nada tivesse acontecido. A quantidade de mortes causada por Chernobyl, embora terrível, acabou por ser menor do que muitos a princípio temiam. O consenso científico é de que irá causar cerca de 10 mil cancros na Rússia e 25 mil em todo o mundo, ao longo de um período de 70 anos. Até agora, o único aumento provado em termos de doenças é no cancro da tiroide nas crianças. É nas vidas individuais que o custo é mais visível. Os pescadores passaram a noite a ver os bombeiros a combater o fogo radioativo até se terem começado a sentir doentes. No espaço de horas, a sua pele ficou preta, um bronzeado nuclear antecipando as suas mortes. Trinta trabalhadores, incluindo a equipa de bombeiros no local, morreram de envenenamento agudo por radiação. Я думал, ты сегодня не на смене. А я специально пораньше из Киева вернулся. Ну что, продал машину? Valery Kodemchuk foi vaporizado na explosão do seu posto de trabalho na sala da bomba. Valery Paravashenko morreu 6 semanas mais tarde com queimaduras por radiação sofridas ao tentar encontrar o seu amigo Kodemchuk.
не суетись. Alexander Akimov morreu 15 dias depois da explosão por envenenamento devido à radiação. Enquanto pôde falar, ele disse que tinha feito tudo corretamente e que não compreendia por que razão tinha acontecido. Leon Toptunov morreu 3 dias depois de Akimov. Também ele proclamou sua inocência até morrer, dizendo que tinha feito tudo o que podia. O engenheiro-chefe de Chernobyl, Nikolai Fomin, foi sentenciado a 10 anos de trabalhos forçados, mas foi pouco depois libertado devido a um esgotamento mental. Diz-se que atualmente tem momentos intermitentes de lucidez. Miraculosamente, Sasha Yurchenko sobreviveu, assim como a sua mulher Natasha e o seu filho Kirill. Mas essa noite permanece na sua memória e no seu corpo. Fiz 15 operações de enxertos de pele durante o primeiro ano. As queimaduras não apareceram logo. Elas apareceram depois de eu chegar ao hospital em Moscovo. Amadureceram. Quando eu estava na unidade de recuperação, toda a minha pele estava preta. Quando eles puxaram os meus lençóis, a minha pele descascava-se como se fosse pó de impressora. Tenho de ter cuidado agora. Por exemplo, posso guiar um carro, mas não posso fazer reparações. Não posso tocar em gasolina nem em óleo. As feridas não saram. O sangue não coagula corretamente. Há outras coisas que nos habituamos a viver com elas. Tem de ser. Anatoly Dyatlov recebeu uns enormes 390 remes de radiação. Mas mesmo esta quantidade, correspondente a 5 vidas inteiras, não o matou. Ele viveu até 1995, quando morreu com um ataque cardíaco. Acredito que a equipa de serviço nessa noite, no reator 4, liderada pelo capataz de turno Alexander Akimov, era provavelmente a melhor e a mais competente. Acredito também que qualquer outra equipa, qualquer que fosse, sob a liderança de Anatoly Dyatlov e com toda aquela histeria que rodeou a experiência, teria resultado numa explosão. Obviamente, nenhum daqueles que estavam a trabalhar nessa noite era um criminoso. Ninguém queria ferir os seus parentes, a si mesmo ou aos seus amigos. Mas este foi um daqueles momentos em que a situação não foi avaliada objetivamente pela equipa, não tendo esta suspendido o teste, o que levou ao final, à morte de pessoas, à destruição da estação e às consequências que agora são conhecidas. Estou perfeitamente certo que Dyatlov também não o queria. Dyatlov serviu 4 anos da sua pena de 10 anos e, numa entrevista notável dada pouco antes de morrer, argumentou que na batalha entre ele e o reator, apenas um dos lados podia ser culpado. O reator não devia estar em funcionamento. A verdadeira culpa encontra-se nas autoridades de energia atómica. Ao não existir uma documentação correta, quando e onde esta era necessária. Isso fez com que a explosão do reator fosse inevitável. O reator avançou diretamente para o seu fim.